Há um rio dentro do peito que insiste em correr, mesmo quando a alma seca, mesmo quando o mundo quer vender. Prometem céu em garrafa, milagre em papel de cor, mas o amor que é verdadeiro não precisa de motor. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e agradeço a você pela sua presença, pela sua paciência nesse domingão dedicado à Basílica do Latrão, dia 9 de novembro. Eu não vou entrar na política hoje, mas nossa solidariedade a toda a família, todos os moradores lá do Paraná, as cidades, né, afetadas, sobretudo Rio Bonito do Iguaçu. Famílias perderam parentes, casas destruídas, a natureza fazendo a sua cobrança aí diante de um sistema que só quer, vamos dizer assim, explorar. Alguém disse que a COP30 foi um fracasso. Eu não acredito que seja um fracasso quando países, pelo menos um grupo pequeno, mas países se reúnem para discutir, para pensar a questão do meio ambiente. E quando tiver um camarada, uma pessoa preocupada na questão ecológica, ainda não estamos perdidos. Mas quando todos nós olharmos para a natureza como um meio para obter lucros e vantagens, aí sim estaremos perdidos. Bem, mas vamos nós. A liturgia de hoje caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, e eu não estou falando em nome de nenhum grupo político, partidário, nenhum grupo de igreja. Às vezes as pessoas pensam que eu estou falando em nome de algum grupo e já aconteceu de eu me aborrecer, de eu ser taxado, até mesmo atacado por alguns, achando que eu estou falando em nome de diocese X ou Y. Não, não estou. Esse canal é particular, essa rede é particular, e a gente costuma se encontrar aqui todos os dias pela manhã, via WhatsApp ou via YouTube, para a gente poder conversar um pouco. Bem, a liturgia de hoje, a liturgia da festa da dedicação da Basílica do São João do Latrão, é a seguinte: Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 2, versículo 8 ao 9 e depois versículo 12. O salmo é o Salmo 45, entre parênteses, 46. E a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9c ao 11, depois versículos 16 ao 17. E o evangelho de hoje, João capítulo 2, versículos 13 ao 22. E celebrar a solenidade é recordar não apenas a consagração de um edifício, mas a missão onde Deus habita. Ou seja, é lembrar que Deus consagrou e Deus habita naquele espaço. E Deus habita o mundo e nos chama à reconciliação. E essa festa, a festa da unidade da Igreja Católica Romana, pois a Basílica de São João do Latrão é a mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. É sinal visível da comunhão entre as pedras vivas que formam o corpo de Cristo. A sua dedicação recorda-nos que a igreja, simultaneamente visível e invisível, histórica, transcende, ou seja, ela transcende a realidade humana, a realidade da igreja feita de carne e de graça, humana e divina. A primeira leitura de hoje, Ezequiel, é uma das mais poéticas, proféticas visões do Antigo Testamento. Do limiar do templo brota uma água que desce para o oriente, fertilizando a terra árida e curando o mar morto. Essa torrente, que cresce a cada passo, torna-se um impetuoso da vida. O profeta contempla o milagre da restauração, onde o rio chega, tudo reviverá. Essa imagem atravessa toda a palavra de Deus e reencontra sua plenitude no lado aberto de Jesus na cruz, de onde jorrou sangue e água, lá em João 19, versículo 34. A exegese que a patrística sempre viu, aí é o duplo sacramento do batismo
e da Eucaristia, os dois fluxos da vida que geram e sustentam a igreja. E lembrando sempre que a base da igreja será sempre a Eucaristia, o Cristo como centro. Entrou na polêmica aí de Nossa Senhora, que alguém colocou, né? Vamos entrar nessa polêmica hoje, não. A hermenêutica espiritual desse texto, do texto de Ezequiel, nos convida a compreender que a água que flui do templo é a graça que jorra do coração transpassado de Jesus, o novo rio do paraíso que fecunda os desertos da humanidade, as torrentes todas purificadas e o Espírito Santo que renova o mundo, cansado da idolatria, e nos devolve a capacidade de nos florescer e de nos refazermos. E o Salmo 45 de hoje, que responde à primeira leitura, lembrando que o Salmo sempre é uma resposta à primeira leitura, é o hino à presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor dos Exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Mesmo quando as nações se perturbam, os montes vacilam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o mesmo que Ezequiel viu, agora transformado em canção. É o Espírito que habita no coração da comunidade, fazendo da fé um espaço de alegria e não de medo. O salmista aqui reconhece que a verdadeira segurança não está nas muralhas de Jerusalém, nem nas armas, mas na presença de Deus que habita essa realidade. Essa presença de Deus discreta e poderosa, silenciosa e fecunda. Não uma presença destruidora, mas uma presença criadora. Não uma presença que domina, mas uma presença que nos sustenta. E a gente continua na nossa passagem aqui, na segunda leitura, São Paulo, em 1 Coríntios 3, esse capítulo 3, retorna essa simbologia e torna eclesial e pessoal. E ele lembra: vós sois o edifício de Deus, a comunidade é o verdadeiro templo onde Deus mora, não construído por mãos humanas, mas erguido sobre o único alicerce, que é o próprio Cristo. A teologia de São Paulo nos convida a abandonar a tentação de imaginar Deus confinado em um espaço sagrado e nos convida a reconhecer que o Espírito Santo habita na comunhão, na solidariedade, na justiça. E São Paulo ainda adverte a gente: se alguém destruir o templo de Deus, não destruirá. Não se trata de ameaçar, mas de uma revelação que destrói a comunhão, destrói o lugar onde Deus se manifesta. Nós, quando falamos em templos, falamos na plenitude do ser humano. A santidade, ela não pode ser uma fuga. E a construção ética e amorosa de uma comunidade é uma construção que nos convida a olharmos para quem nós somos. Ou seja, nós devemos ser esta morada comum aonde Deus habita. E o evangelho de hoje, para a gente concluir nosso encontro, é João 2, 13 ao 22, evangelho que ocorre logo após o primeiro milagre de Jesus. O texto também aparecerá no terceiro domingo da quaresma, só que vai até o versículo 25, que nos apresenta um Cristo tomado por um zelo ardente, o Filho que purifica a casa do Pai. João quer colocar esse texto, esse episódio, logo no início do evangelho após o primeiro milagre, enquanto os evangelhos sinóticos, lá Mateus, Marcos e Lucas, nos convida a olhar esse texto lá no Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 13, na entrada de Jerusalém, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 17, e Lucas 19, 45 a 48. Essa diferença não é o erro histórico, mas uma chave teológica. João quer revelar desde o começo que Jesus vem restaurar e vem instaurar um novo culto, um novo templo, uma nova economia da graça. O gesto inaugural de João começa lá com o primeiro milagre em Caná, é o gesto onde ele olha para a família, e depois o segundo ponto, quando ele olha para o templo. É um gesto de purificação e ruptura. Ele, Jesus, entra no templo, faz um chicote de cordas, derruba as mesas dos cambistas e proclama: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio.
O Evangelho de João é construído sobre sinais. Este é um grande sinal, ou o primeiro sinal profético, substituição do templo material pelo corpo de Cristo, um novo espaço de encontro entre Deus e a humanidade. E voltamos lá, Jesus na cruz. O contexto histórico aqui acentua a gravidade da cena. O templo de Jerusalém, reconstruído por Herodes, era o centro da vida religiosa e também econômica daquele povo. O átrio dos gentios, né, destinado à oração de todas as nações, havia se transformado em um mercado onde o lucro servia, onde o lucro era a principal fonte de vida. Ou seja, a piedade popular é colocada de lado. Jesus, ao interferir, não condena o comércio em si, mas a perversão espiritual que transforma o sagrado em instrumento de lucro e de poder, parecido com alguns padres e pastores que nós conhecemos hoje. Seu chicote é símbolo de discernimento que separa o essencial do supérfluo. A patrística, né, os pais da igreja, via nisso o gesto do Espírito que purifica a alma. Orígenes escreveu: o chicote de cordas é a palavra de Deus que expulsa da alma os vícios. Santo Agostinho também dizia: a igreja é chamada a corrigir os seus, purificando-se constantemente. Será que Jesus viesse hoje, ele usaria conosco um chicote? Talvez sim, talvez não. E você, como para você, é mais chicote ou menos chicote? Para mim seria bastante chicote. Eu falo de mim. Não vou nem falar da igreja para depois dizer que eu estou sendo perseguidor da igreja, de alguns padres e alguns bispos. O zelo de Jesus não é uma explosão emocional, não é uma raiva, mas uma expressão madura do amor ordenado, o amor verdadeiro, que não tolera a profanação daquilo que é sagrado. O gesto pedagógico de Jesus é convite à construção consciente de um reino de Deus. É um despertar de consciência. Ele revela o quanto o ser humano pode degradar o divino quando transforma a fé em moeda e o mistério em espetáculo. A religião deve reconhecer esse episódio como uma crítica ao sistema religioso atual, que se torna autorreferencial. Nossas igrejas que pensam tanto em ter dinheiro, um sistema opressor, substituindo a relação de Deus com a relação de poder financeiro, de poder do dinheiro. Você vê no templo aí o espelho da alma humana. Na tradição do povo hebreu, o templo representava o cosmo e o próprio corpo, o átrio, o lugar santo. E o santo dos santos correspondia ao corpo, à alma e ao espírito. Quando Jesus purifica o templo, ele purifica o ser humano integralmente. Voltamos lá em Paulo, quando fala que nós somos templo do Espírito Santo. Quando os judeus pedem um sinal, Jesus não responde: destruir esse templo em 3 dias eu levantarei, apenas por responder. Ele já pensa naquilo que ele é. Eles pensam apenas no edifício de pedra, mas João esclarece: ele falava do templo do seu próprio corpo. A palavra corpo aqui é a chave desta hermenêutica. O corpo de Cristo é o novo espaço do encontro entre o céu e a terra. A sua ressurreição é a reconstrução do templo eterno. O verbo que habitou entre nós, João 1, versículo 14. Usar o verbo aqui é armar a tenda, invocando a presença divina que acompanha Israel do deserto. Agora, essa tenda é o corpo do Filho do Homem. É pela fé, o nosso próprio ser se torna também uma morada divina. Essa teologia, essa força que Jesus nos concede. Assim, o templo físico se transforma em um símbolo do corpo eclesial e humano. São Paulo retorna essa teologia com muita força. Não sabeis que sois templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A purificação do templo é, portanto, uma metáfora da purificação do coração humano. Santo Agostinho já dizia, né?
O episódio, falando do episódio, cada um tem um coração e um templo de Deus, se nele viver piedosamente. Jesus, com o chicote do Espírito, expulsa de nós os vendedores da alma, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a indiferença no tempo da indiferença. O gesto de Jesus também é uma denúncia profética que atravessa séculos. Em nossos dias, a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, e também, sem contar, o individualismo teológico, religioso, espiritual, que são as novas formas de mercantilizar o sagrado. A Bíblia sendo usada como livro de coach, padres e pastores que pensam apenas no seu conforto, transformando Deus em uma coisa, em um produto, em uma mercadoria. A fé como espetáculo e o altar como vitrine. É o mesmo mercado instalado no átrio do templo lá em Jerusalém. Só que agora não tem mais cabras e cordeiros, não tem mais os animais nem cambistas. Jesus continua a derrubar essas mesas da ambição, da ideologia, da vaidade espiritual. E como diria o Papa Francisco, grande Papa Francisco, a igreja não é uma alfândega, é a casa paterna aonde há lugar para todos com suas vidas cansadas. Um jovem padre que na missa diz que é importante que a pessoa pague uma taxa quando for pedir para celebrar uma missa, de acordo com o coração, mas lembra dessa taxa. Isso talvez seja uma forma de dizer, olha, tem que pagar para rezar por você. Purificar o templo hoje significa libertar a igreja das lógicas mundanas, que obscuram o rosto e também a misericórdia de Cristo. Essa lógica mundana que vê sempre o lucro como resposta. Se não der lucro, não serve para a gente. E ainda temos a teologia do domínio transvestida de fé religiosa, que busca o poder político e o prestígio, mas esquece que o Filho de Deus te fez de servo. E ainda tem o clericarismo, que por suas vezes é a idolatria da função. É a tentação de transformar o altar em trono e ministério. Lembrando do jovem seminarista falando que vai ser padre porque precisa de um iPhone 7 ou 17, sei lá. Que vai ser padre porque precisa de um carro bom e confortável. Ainda não é padre, é seminarista. Esse é um privilégio que muitos querem ter. Santo Agostinho já dizia naquele tempo, para vós sou bispo, convosco sou cristão. O primeiro ofício e o segundo é a graça. A Basílica de São João do Latrão, sede do bispo de Roma, onde está lá a Cátedra de Pedro, ou melhor, a Cátedra de Leão XIV, é o lembrete permanente de que a autoridade da igreja é a forma de serviço, não de domínio. É a expressão do amor, não do poder. Sem esquecer que nós somos convidados a olhar, né, com profundidade toda a igreja. Aquilo que é meu, aquilo que é teu. Eu e tu, não eu e isso. Quando o sagrado se torna coisa, ele perde o rosto e se transforma em ídolo. O chicote de Jesus é um protesto divino contra a coisificação da fé, contra a religião reduzida à mercadoria ou instrumento de dominação. E ainda, olhando para a escatologia, a Basílica de São João do Latrão é mais que uma pedra consagrada, é sacramento visível da comunhão universal. E ensinamos que a igreja e o Cristo, que é o sacramento do Pai, é um sinal do instrumento de íntima união entre Deus, que nos gerou, que nos criou, e a unidade com todos os gêneros humanos. Celebrar a dedicação de uma igreja, especial dessa basílica, é recordar que toda a igreja em cada coração cristão deve ser reflexo dessa comunhão. O Concílio Vaticano II, na Unitatis Redemptoris, número 6, adverte: a igreja, enquanto instituição humana e terrena, necessita sempre de reformas. A purificação do templo, então, é o apelo constante à nossa conversão e à nossa purificação pessoal. Hoje, o Cristo chicoteou não apenas aqueles que estavam naquele contexto lá de venda, mas se ele voltasse agora, talvez ele precisasse continuar com o chicote. Jesus, ao entrar no átrio daquele espaço, ele percebe que a sua fé, vamos dizer, o teu templo, tornou-se uma grande vitrine comercial.
ele questiona e ele entra pesado. Talvez hoje, se ele voltasse a algumas igrejas aqui na nossa realidade, ele tivesse que usar o mesmo chicote. Que cada liturgia hoje celebrada em nossas igrejas e também na Basílica do Latrão possa recordar nosso zelo em relação à fé. Que nossas comunidades sejam casa de encontro, não de poder, lugares de acolhida e não de ostentação, templos de gratuidade, não de comércio. Que cada um tenha consciência que a fé ela não é mercadoria, que cada um tenha consciência que nós somos templo verdadeiro do Espírito de Deus. E se deixarmos reconstruir, refazermos pela palavra e pela graça. E que, como o rio que Ezequiel anunciou, a vida nova que brota do lado de Cristo fecunde toda a nossa história, a nossa humanidade. Que não sejamos hipócritas, achando que nossas igrejas estão bem. Não sejamos cegos, como alguns que querem sempre ver só aquilo que lhe interessa, mas que possamos também olhar com um olhar crítico a nossa prática de fé, a nossa prática de vida, para que o evangelho não seja jogado no descarte, no lixo. Possamos substituir o egoísmo, a lógica daqueles que têm mais posições na comunidade, mas sim olharmos para os menores, para os excluídos, para os que não podem pagar, para que o reino seja sempre uma eterna renovação e purificação. Eu vou parando por aqui, peço a você deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo. Afinal de contas, dedicação de uma igreja é a dedicação também do próprio ser humano. Deus nos abençoe e nos ajude. Lembrando, a igreja de São João do Latrão é a primeira igreja construída no mundo. Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Que não cansa de nascer, vem de um lado ferido, pra ensinar a renascer. Não é tempo nem promessa, é presença a florescer. Em cada gesto humano, em cada ato de ser. Se um dia eu for templo, que seja de amor e de pão, onde o outro encontre abrigo e o rio siga correndo, sem precisar se explicar. Porque o amor é o único culto que não dá pra negociar.